Eu quero saudar a toda a igreja que está aqui presente nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13, onde está escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse capítulo 13 de Atos é um capítulo que já nos fala da maior igreja da era cristã, a maior igreja do primeiro século, que não foi a igreja de Jerusalém, mas foi a igreja de Antioquia, não é? E aqui diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e nós lembramos que essa igreja em Antioquia surgiu por causa da perseguição em Jerusalém. Quando nós lemos no capítulo 8, no capítulo 7, a defesa de Estevão e a morte dele por apedrejamento, Paulo então sai dizimando a igreja que estava em Jerusalém, e a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, fugiram de Jerusalém. Aonde eles iam, porém, fugindo para salvar a sua vida, eles iam levando a palavra. O pouco que eles aprenderam, mas um coração queimando de Jesus Cristo, eles iam pregando. E quando chegaram em Antioquia, eu quero aqui realçar que tem duas Antioquias, uma Antioquia da Síria e uma Antioquia da Pisídia. Essa é a Antioquia da Síria. Ali surge uma igreja. E essa igreja surge e ela cresce, e a notícia dela chega a Jerusalém. E quando chega a notícia a Jerusalém, os apóstolos viram: quem será que quer ir lá? Então encontraram um homem que estava com o coração sempre disposto, Barnabé, de nome José, ele era de Chipre. E Barnabé desce para lá. Quando chegou lá, ele viu o fervor dos irmãos, ele viu como a igreja estava linda, ele foi a Tarso para chamar Paulo. E aqui nessa igreja, que depois de um ano, Paulo e Barnabé ministrando a palavra, Barnabé discipulando Paulo, e Paulo com Barnabé discipulando os irmãos, que depois de um ano, os discípulos receberam o nome de cristãos. Agora, no capítulo 13, já nós vemos uma igreja onde haviam profetas e mestres. Que coisa interessante, não é? Haviam profetas e mestres. Você sabe qual é a grande lacuna hoje na igreja de Deus? Mestres. A igreja de Jesus Cristo está precisando de mestres. Nós temos muitos apóstolos, pelo menos ditos apóstolos. Pastores, um sem número. Profetas, evangelistas, mas onde estão os mestres? E nós precisamos urgentemente de mestres da palavra, porque de uma hora para outra parece que os mestres se calaram. Parece que eles não querem compromisso com essa história aqui, que é uma história eterna. Mas nessa igreja de Antioquia, porque era uma igreja forte, porque era uma igreja santa, haviam profetas e mestres. Agora, olhe aqui para essa igreja. A Bíblia diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. 5 profetas e mestres. Na Bíblia não existe ministério de pregador. O único pregador que tem na Bíblia é Eclesiastes, que do grego quer dizer pregador. Mas o profeta é aquele que prega, o mestre é aquele que ensina. Então, agora esse versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então vamos parar aqui. Servindo eles ao Senhor, de que forma? Se eles estavam servindo e jejuando, muitas vezes nós confundimos serviço com trabalho. Serviço é adoração. Porque o serviço é a atitude do servo. O trabalho é a atitude do operário. Quando você vê na língua inglesa, culto é service. Você vê no alemão, tudo é serviço. Worship, service, serviço de adoração. Porque serviço é culto. Então, eles estavam cultuando, eles estavam adorando e eles estavam jejuando, não sei por quanto tempo. Enquanto esses profetas e mestres adoravam, eles se reuniram para adorar e jejuar, o Espírito Santo falou com eles. A Bíblia não deixa claro se falou em profecias, se falou em sonhos, se falou em línguas. O Espírito Santo falou claro a eles. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Agora. Nós não podemos esquecer essa palavra. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, despediram. A palavra que o Espírito Santo deu foi tão clara, que na hora eles impuseram as mãos sobre os dois e os despediram. Lógico que eles foram se arrumar e tudo, ver plano de viagem, mas na hora eles estavam separados. Que coisa interessante. Nós sabemos que Barnabé e Saulo eram os líderes da igreja. Como é que o Espírito Santo chega na igreja e diz assim: você manda agora separai-me o pastor e o bispo da igreja para uma obra que eu tenho para eles na África? Você diz, não é de Deus. Como é que vai ficar a casa aqui sem direção? Deus trabalha com ordem e decência. Como é que vai tirar logo a liderança e mandar embora? Como é que isso não é de Deus? É sim. Quando o Espírito Santo é dono da obra, ele continua sendo dono da obra. Olha aqui, quem ficou? Ficaram Simeão, Lúcio de Cirene e Manaém. Manaém. Olha, eles estavam orando e jejuando. Que igreja tinha que crescer. Uma igreja que tem um povo que ora e que jejua. Quando nós pensamos servir a Deus, nós pensamos de que forma? Adorar. E quando nós pensamos em adoração, o que será que nós pensamos por adoração? Será? Por que Deus quer ser adorado? Será que Deus é como um ator que quer ser aplaudido? Será que Deus é como um cantor que quer ser elogiado? Será que Deus precisa da nossa adoração? Então, por que é que Deus nos manda adorar? Porque é tão importante a adoração. Vamos ver um pouquinho a história da adoração na Bíblia rapidamente. Quando Deus levou o povo para Israel, e de Israel para o Egito, na hora que ele separa esse povo no deserto,
ele cria uma tribo, ele separa uma tribo para sacerdotes. A tribo de Levi seria a tribo para os sacerdotes. É interessante, porque o sumo sacerdote Jesus não era da tribo de Levi. Ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi ou a ordem araônica. Ele era da tribo de Judá, mas depois a gente vê isso. Vamos ver agora que Deus vai separar uma tribo só de sacerdotes, era a tribo de Levi. Essa tribo era tão exclusivamente para o serviço de Deus, que a terra foi dividida em 11 porções, porque os levitas, a tribo dos sacerdotes, não teria possessão na terra. Você entendeu? Todos tiveram possessão na terra, menos a tribo dos sacerdotes. Todas as tribos deveriam pegar 10% do seu e entregar para a obra que eles tinham que fazer para Deus. Primeira coisa que você tem que botar no coração: tribo de sacerdote não tem possessão na terra. Sacerdote não tem possessão na terra. Por quê? Sacerdote só trabalha com Deus. Então, Deus vai ensinar durante todo o tempo no deserto como é que os sacerdotes devem ministrar para ele. Como é que se ministra? Eu gostaria que você visse. A gente não pode ver tudo hoje, mas eu espero ainda fazer outra ministração mês que vem sobre esse assunto. Para haver ministração, o básico da ministração contínua é o cordeiro e o incenso. Eu queria que você desse uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 29 de Êxodo. Vamos lendo e vamos pensando. Versículo 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Quantos cordeiros? 2. Cada dia 2 cordeiros. Versículo 39. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Bem, tudo bem. Então, você já sabe. 2 cordeiros por dia. De manhã cedo, 1 quando o sol se levanta. De tarde, quando o sol se põe, outro cordeiro. Agora vamos ver aqui no capítulo 30. Nós vamos ver sobre o incenso. No versículo 7 está escrito: Arão queimará sobre o altar o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo pelas vossas gerações. Vocês entenderam aqui que no versículo 42 está escrito: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrará, ali fará convosco. Então aqui está escrito que será cordeiro contínuo pelas vossas gerações e será incenso contínuo pelas vossas gerações. Desculpem eu fazer assim, mas aqui tem o átrio, digamos que o átrio é essa parte de cá.
Aqui tem a porta, uma porta só, aonde tem um altar que é feito de madeira de acácia e é revestido com bronze. Chama-se o altar de holocausto. Esse altar, ele é feito assim de forma retangular. Em cada ponta, ele tem uma espécie de chifre, que é para amarrar a pata do animal, porque o animal que vai ser oferecido sobre o altar é animal de 4 patas, é o cordeiro. Então, aqui, ele é morto. Agora, aqui tem uma bacia de bronze, onde o sacerdote lava a mão e os pés. Aqui o sacerdote entra no santo lugar, e depois só o santo dos santos, onde tem a arca da aliança com propiciatório. Mas o que quero falar é o seguinte: aqui tem os sacerdotes. Então, o pastor chega de lá e traz o sacrifício, e eles vão sacrificar o cordeiro de manhã. Enquanto os sacerdotes estão aqui sacrificando esse cordeiro, aqui na mesa do incenso, no altar de incenso, os sacerdotes estão oferecendo incenso. Você entendeu? Porque é um cordeiro no amanhecer, no raiar do sol, incenso no raiar do sol. Um cordeiro ao anoitecer, incenso ao anoitecer. Todos os dias, incenso 2 vezes, de manhã e de tardinha. Todos os dias, cordeiro sacrificado de manhã e de noite. Bem, isso aí ficou bem claro. Agora, nós precisamos ver que quando esse cordeiro é sacrificado, o sangue dele é derramado todos os dias. Todo esse sangue aponta para um cordeiro que viria depois, mas só sacerdote pode sacrificar, e só sacerdote pode queimar incenso. O cordeiro aponta para um cordeiro que virá, e o incenso, queimado pelos sacerdotes, aponta que sacerdotes vão queimar incenso, e nós sabemos que incenso são as orações. Nós sabemos que a Bíblia fala, quando dá a fórmula do incenso, ele diz que será que o sal, no versículo 34, antes de eu parar para explicar, do capítulo 30, diz assim, no versículo 34, do capítulo 30, diz, disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. Disto farás o incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Temperado com sal puro e santo. Agora eu quero que você veja onde você já viu sal puro e santo. Onde é que você pode comprar esse sal? Eu não sei como é que eles podiam. Eu tenho certeza que eles pegavam sal virgem e lá o sacerdote purificava o sal. Mas quem foi que disse que você é o sal? Jesus. Então, quando você vai orar, você é queimado junto com a sua oração. O perfume ou o mau cheiro da sua vida sobe. Quando Paulo diz, graças, porém, a Deus
que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para os que se salvam, aromas de vida para a vida, porque nós somos sempre o bom perfume de Cristo. Se você é o sal, como Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, e o incenso é a sua oração, e o incenso tem que ser queimado. Quando você ora, você precisa ter certeza que a sua vida sobe com a sua oração. E Deus, quando Ele exige que sejamos, eu vou ler para você o capítulo 8 de Apocalipse, e você vai ver uma coisa importantíssima sobre a sua oração. Capítulo 8 de Apocalipse. Vem os 7 anjos que pegam as trombetas, mas depois vem um outro anjo, um 8º, que não tem nada a ver com trombeta. Capítulo 8 de Apocalipse, ele diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi 7 anjos, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as trombetas. Pronto. Agora ele diz: vi outro anjo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, como incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. O que eu quero dizer é que a nossa oração tem impacto sobre o que acontece aqui na terra. Porque a oração dos santos sobe, é purificada, é queimada, e depois é atirada para a terra, e a terra responde com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A nossa oração, a oração dos santos, não é a macumba, não, é a oração dos santos que afeta. Mas a nossa oração já sobe diante de Deus com o cheiro ou o mau cheiro da nossa vida. Porque nós somos o sal que tempera a nossa oração. Nós somos o sal que tempera a oração que sobe diante de Deus. Só para ver, mais uma vez, disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. É Jesus que diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Primeira coisa, nós somos separados como sacerdotes. Durante todo o tempo do deserto, Deus ensinou, Deus preparou uma tribo de sacerdotes para ministrarem perante eles. Até o dia que vem Jesus Cristo, o sumo sacerdote, para nos levar a uma adoração aberta. Primeira coisa, nós não precisamos mais derramar sangue, porque já o sangue dele foi derramado por todas as gerações. O profeta diz: o meu afeto não está em vós, nem continuarei a receber oferta alguma das vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente será oferecido um sacrifício puro no meu nome. Isto é por boca do profeta Malaquias. Porque do dia em que Deus nos deu um cordeiro, esse cordeiro foi sacrificado e oferecido
pelos sacerdotes. Quem é que gritava para sacrificar Jesus? Eram os sacerdotes. Quem é que insuflava o povo para sacrificar Jesus? Eram os sacerdotes. Pilatos não queria crucificar Jesus, mas os sacerdotes. Por quê? O tempo todo eles foram preparados para sacrificar cordeiro. Agora eles tinham diante deles o único cordeiro puro. Eles não podiam perder. Na hora em que deram para eles a possibilidade de sacrificar Barrabás, eles disseram: não, Jesus Cristo, Jesus, sacrifica, crucifica Jesus. Eles gritaram que o sangue deste justo recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Você acha que aqueles sacerdotes sabiam o que estavam dizendo? Eles não sabiam. Que eles estavam pedindo aquele sangue de Jesus sobre eles e sobre as suas gerações. Nunca houve ali em Israel um mover tão grande do Espírito Santo como naquela hora. Por quê? Eles tinham que sacrificar aquele cordeiro. Era o momento deles. A tribo foi preparada por muitos e muitos séculos para oferecer aquele cordeiro. Agora, quando Deus prepara sacerdotes no Antigo Testamento e o sacrifício deles foi tirado, não significa que foi tirado porque os ímpios daquela época proibiram, mas porque não precisa mais. Porque já tem um cordeiro que foi sacrificado por todas as gerações. Jesus, lá na cruz, a Bíblia diz em Apocalipse 1, que ele nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, assim como aqueles sacerdotes no Antigo Testamento sacrificavam cordeiro de manhã e de noite, e queimavam incenso de manhã e de noite, qual é a ministração que nós, como sacerdotes, estamos fazendo diante de Deus? Será que nós estamos piores do que os sacerdotes da linhagem de Levi? Será que nós estamos queimando incenso de manhã e de noite para Deus? Quando nós olhamos todas essas coisas, nós pensamos: por que é que Deus quer que oremos? Porque Deus quer que adoremos. No Salmo 115, no versículo 16, está escrito, tem muito mais do que eu vou dizer, mas vocês lembram do Salmo 115, quando ele fala: ídolos são obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, versículo 5, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Preste atenção. Tornem-se semelhantes a eles. Quando você adora um ídolo de ferro, você vai se tornando cada vez mais pesado como ferro, mais morto do que como ferro, mais frio como ferro. Porque o fato de você adorar alguma coisa, a sua semelhança vai ficando. Então, quando Deus quer que o adoremos, é porque essa é a única forma que nós temos de irmos nos tornando cada vez mais parecidos com eles. À medida que nós vamos orando a esse Deus que é santo, poderoso, verdadeiro, também vai havendo uma transfiguração
em nós. Deus quer que nós o adoremos para que a semelhança dele seja refletida em nós. Paulo fala muito disso quando ele diz em Gálatas que Moisés, quando ficou 40 dias no monte com Deus, e ele voltou de lá, o rosto dele brilhava. Mas todo mundo ficou maravilhado com Moisés, porque o rosto dele brilhava pela glória de Deus, porque ele tinha estado com Deus. Mas, com os dias, aquela glória ia desaparecendo. Então ele diz que quando Moisés percebeu que a glória estava desaparecendo, ele botou um véu para ninguém ver. Só que conosco é diferente. Ele diz que esse Deus que estava do lado de fora de Moisés, agora está dentro de mim. Então essa glória de Deus, a presença de Deus, ela quer transparecer através de mim. E quando eu aqui oro e ponho a palavra de Deus aqui, eu fico entre a palavra e o Espírito que está dentro de mim. Então existe a ação do Espírito dentro e da palavra de fora. Então ele diz que nós vamos sendo transfigurados. 2 Coríntios 3, no versículo 18, está escrito: e todos nós com o rosto desvendado, quer dizer, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho esse um versículo muito difícil na Bíblia em português. Na versão amplificada da Bíblia diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. E isso é como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem de onde? Do Senhor, lá dentro de mim, que é o Espírito. Ele diz que eu sofro uma transfiguração. Essa palavra, esse verbo transformar, no grego é metamorfos. Você vai encontrar esse verbo 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez, o metamorfos é traduzido como transfigurar, na transfiguração de Jesus. Mas em Romanos 12, quando diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, e não vos acomodeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vida. Aqui é o verbo metamorfos, sede transformados. E aqui também, em 2 Coríntios 3,18, quando ele diz que nós vamos sendo transformados, também é o verbo metamorfos. Na versão amplificada, ele usa sempre transfigurados. Eu gosto. Que nós vamos sempre transfigurados, porque eu estou no meio, porque eu tenho o Espírito dentro e tenho a palavra fora para ler. Então eu sofro essa ação, eu vou sendo transfigurada na própria imagem de Deus. E é por isso que Ele quer que oremos. É por isso que Ele quer que leiamos a palavra. Porque a intenção de Deus é que sejamos cada vez mais a imagem do seu próprio Filho. E se eu não orar, e se eu não adorar, e se eu não ler a palavra, eu vou sendo transfigurado em quê? Eu vou sendo contaminado cada vez mais pelo mundo. E a imagem de Deus, quando é que vai ser refletida? Através de mim. Deus quer que nós o adoremos. Deus quer que oremos. Para que essa imagem dele se reflita em nós. Para que nós sejamos cada dia mais parecidos com ele.
porque nós precisamos, não é Deus que precisa. Você pensa, toda a eternidade, Deus está sendo adorado. Deus está sendo adorado. Existe um culto que começou há muitos trilhões de anos, desde que Deus é Deus. Deus tem anjos e arcanjos e querubins e serafins, seres celestiais, anciãos. Deus está sendo adorado. Mas você acha que Ele está nos aconselhando a adorá-lo porque Ele precisa? Não. Quando nós, aqui na terra, começamos o culto, na realidade nós invadimos um culto que já começou. E quando nós saímos daqui, o culto continua, não afeta. Só que a Bíblia diz, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, hoje, no Novo Testamento, como nós não sacrificamos nenhum cordeiro, a entrada da adoração era o sacrifício, era o sangue. Hoje, como não tem mais sangue para começar o culto, qual é o sacrifício que nós oferecemos? Louvor. Por isso, todo culto começa com louvor. Todo culto começa com louvor. Vocês já viram? Só que nós não temos feito o restante do caminho para o Santo dos Santos. Porque do louvor, os sacerdotes não podiam ir para a sala onde ficavam os sacerdotes, se ele tivesse uma gota de sangue do cordeiro na roupa dele. Ele tinha uma bacia de bronze, onde ele lavava os pés, as mãos e até o rosto se pingasse sangue. Depois de limpo, então é que ele entrava. Essa bacia representa o momento da confissão de pecados. Hoje nós fazemos um culto todinho e dizemos que entramos no Santo dos Santos, não existe uma música de arrependimento. Nós proclamamos que somos filhos de Deus, nós proclamamos as grandezas de Deus, muito bem, mas nós não nos arrependemos. Eu não sei, graças a Deus, como que se faz aqui, mas nós precisamos. Normalmente você olha a listagem dos hinos de uma igreja, é o que menos você encontra em hino de arrependimento. Normalmente tem aquele, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Dificilmente se encontra, as pessoas não têm oportunidade de confessar pecado, de se dizer pecador, de chegar diante de Deus buscando misericórdia, porque pecou. Meus irmãos, nós somos pecadores. Depois que lava ali na bacia, entra no santo lugar, aí tem a mesa da propiciação, tem o altar de incenso, tem o altar do candelabro, que é a presença do Espírito Santo. Só depois que tem o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só o sumo sacerdote, com a roupa cheia de sininhos, amarrado numa corda, porque se ele tivesse pecado, ele caía lá morto, e como ninguém podia entrar lá, tinha que puxar o sumo sacerdote por uma corda, puxar o corpo. Hoje não existe mais isso, porque quando Jesus Cristo disse lá na cruz, tudo está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que ele expirou, esse véu que separava do lugar da adoração foi rasgado de cima para baixo, para indicar que não foi rasgado por mãos humanas, de cima para baixo, e foi separado
a arca da aliança ficou visível, com o seu propiciatório de ouro, com os querubins. E assim, nós vemos que a adoração ficou livre, o que significa que hoje nós temos um caminho livre para o trono de Deus. Desde que o homem pecou no Éden, e o homem foi expulso do jardim do Éden, o homem nunca mais voltou para casa. Meus irmãos, nós vivemos numa estalagem de beira de caminho, numa estalagem empobrecida, porque nós não somos daqui. O plano de Deus para nós não foi viver no mundo caído. A Bíblia diz, sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Mas nós estamos tão acostumados aqui, raramente a nossa alma chora pelo lar que nós deixamos. Mas quando Deus abre esse caminho, Ele abre o caminho pelo sangue de Jesus. É um caminho vermelho, vermelho de sangue. E Deus está dizendo, eu estou aqui, podem vir. Tudo o que eu fiz toda a eternidade é para ter vocês de volta para mim. O caminho está aberto, o acesso é aberto. Eu quero vocês. Eu sei que vocês são pecadores, mas eu os escolhi, eu os amo. O caminho está aberto. Tudo o que foi feito foi para nós termos este acesso. Sabia que nós evitamos o caminho da adoração? Sabia que nós evitamos o caminho da oração? Sabia que nós não vamos? Sabia que nós fazemos uma oração mal feita, como se Deus precisasse da nossa atenção? Quantas vezes Deus precisa nos atrair para o deserto, para ter um pouco da nossa atenção? Porque evitamos esse caminho. E Deus Jesus Cristo, lá na cruz, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como é que você está ministrando diante de Deus? Você é sacerdote. Sacerdote ministra todos os dias, será incenso contínuo pelas vossas gerações, será cordeiro contínuo pelas vossas gerações. Como eu vou oferecer esse cordeiro? Ofereçamos, portanto, a Deus sacrifício de cordeiro, não sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quantas horas você passa sem falar com Deus? Onde está o seu Deus? Será que Ele está tão distante? Há um homem na Bíblia que eu sempre admirei. Eu creio que desde a primeira vez que eu li Eliseu, fiquei apaixonada. Eliseu revelava os planos do rei da Síria. Deus botava os planos no coração de Eliseu e Eliseu entregava para o rei de Israel. O rei de Israel, o rei da Síria descobriu, perguntou onde ele estava. Está em Dotã, mandou cercar. Quando eles acordam de manhã, Eliseu estava cercado pelo exército inimigo. E o rapaz que andava com Eliseu disse para ele: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz olhou para Eliseu como quem diz: o velho está doido, porque não tem ninguém conosco. E Eliseu, quando viu pânico no rosto de Geazi, ele disse assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus, abriu a visão espiritual para Geazi. Gente, eu sou encantada com essa oração. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Sabe o que é o Deus dele bem aqui, agarradinho? Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Não precisa de Senhor, Deus poderoso. Não. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Gente,
É isso que eu persigo minha vida toda. Se vocês soubessem, eu persigo isso. Tem horas que eu digo assim para ele, vou falar uma coisa com o senhor, mas eu sei que o senhor está me ouvindo, não está? Então, vou dizer daqui a pouco e vou embora. Daqui a pouco eu digo, senhor, o que eu queria lhe dizer ainda agora é isso, porque às vezes é uma fofoca. Eu fofoco. Senhor, que coisa triste. Olha aquela mulher naquela idade, com as pernas todas de fora, as pelancas mostrando. Ô Senhor, que época que o Senhor me botou nesse mundo para ver? Eu tenho certeza que ela não lhe conhece, porque mulher que conhece o Senhor não se veste assim. Coitada dela, que não conhece o Senhor, coitada. Nem enxerga as pelancas e as varizes. Aí eu fui. Pô, eu disse, Senhor, o Senhor não quer essa conversa, vai, me perdoa. Em vez de eu falar com os outros, eu falo com o meu Senhor. E eu saio de lá, às vezes eu vou orar, e eu sou levada a orar por aquela pessoa. Senhor, eu quero falar com o Senhor agora, daquela mulher que eu critiquei essa manhã. Eu vou orar por aquela pessoa que passou no meu caminho. Uma coisa é certa, eu estou sempre conversando com ele. Eu gosto dessa oração de Eliseu, porque ele não está distante. Deus está sempre ali. E de uma hora para outra, deixa eu lhe dizer, se você crê nisso, e você não age, a sua fé é morta, porque a fé sem obras é morta. É preciso que você creia que Deus existe e que Ele está do seu lado. E Ele quer a sua atenção. Ele quer a sua atenção, porque Ele criou você para a glória dEle. Deus fez o homem para ter com Ele um relacionamento íntimo, profundo e completo. Tudo que Deus fez foi para nos ter de volta para Ele. Ele rasgou o próprio Filho na cruz para ter você de volta para Ele. E quando Jesus Cristo disse para Ele, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não seja feita, porém, a minha vontade, mas a tua que está nos céus. Deus disse para ele, não. Você vai ter que ser rasgado. Porque eu quero fulano, cicrano, beltrano, para mim. E o único jeito deles voltarem é através de você. Então, ele não hesitou em rasgar, em deixar que o próprio filho fosse rasgado para ter você de volta. Agora ele diz para você, o caminho está aberto. Vem. Vem. E você não vai. Um caminho de sangue, mas um caminho de amor. Um caminho de graça. O caminho da adoração. Deus quer falar conosco. E Ele fala. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo falou com esse povo? Quando eles estavam adorando. Quando eles estavam orando. Quando eles estavam com o coração no trono. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém chega aqui para tocar, quem toca o violão ou a guitarra, chega lá perto do piano e com certeza ele vai pedir para dar um, não sei, violino. Deixa eu ir para o violino que é mais fácil para mim. Chega para o violino, dá aí um sol ou mi. Aí ele vai afinando, vai afinando. Quando ele acaba de afinar, ele pode tocar junto com o piano. Por quê? Porque o piano é um instrumento que, apesar de precisar de vez em quando ser afinado, ele é considerado um instrumento temperado. Você não afina toda hora. Mas o violino,
Se você sair de casa para vir para cá, achar que aqui você tem que afinar o violino, porque ele é um instrumento não temperado. Ele já é um instrumento que pode perder a afinação. Quando nós chegamos para Deus, quando alguém chega ali para afinar o violino, não diz, toca aí, pá, 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 afinei. Não, vai devagar, 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 até que chegue na tessitura do piano. Agora, você vai orar. Deus está em dó maior. Você está em mi bemol menor. Aí você quer tocar, bota um violino em mi bemol menor com misericórdia, não tem quem fique. Deus está em dó maior, meus irmãos. Ele vai afinando você devagar, senão quebra a corda, tudo podre, tudo pecador. Ele vai com todo cuidado, não é? Então ele dá uma afinadinha em você. Fica feliz que você veio. No outro dia você vem e dá mais uma afinadinha. Aí depois ele dá uma fortalecida na corda, senão arrebenta. E Deus vai afinando você pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Vai chegar uma hora que você está em dó maior, ei, corrente boa. Que aí você, o seu coração está sensível à voz de Deus. O seu coração está sensível à direção de Deus. O seu coração está sensível à vontade de Deus. Por quê? Porque você continuou indo. Eu estava vendo, a minha neta começou a andar essa semana. Mas ela demorou muito até engatinhar. Depois ela levantava, balançava e não ia. Mas a mãe continuou levando pela mão. Eu disse, leva que ela tem que saber que ela é bípede. Vai, vai. Agora ela vai sozinho. Olha o progresso, não foi feito de uma hora para outra. Por que será que você acha que ora 2 dias e Deus não quer nada com você? Deus é seu pai. Mãe compreende linguagem de filho. Ela diz, au, au, au. A mãe diz, está com dor de garganta. Au, 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 está com sede. Au, 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 está com sono. Tudo é au, au, au. Como é que você sabe? A mãe sabe. Porque compreende linguagem de filho. Deus conhece todos os sons. Ele conhece o que você quer dizer. A Bíblia diz que ele conhece a palavra que ainda não saiu da sua boca. Você precisa, meu irmão, nós precisamos andar por esse caminho que foi aberto lá na cruz. Só para nós ele foi aberto. Para que nós possamos chegar por ele até o trono de Deus. O autor de Hebreus, quando fala disso, ele fala de uma maneira tão maravilhosa, que foi aberto este caminho para nós. Foi aberto um caminho novo no sangue de Jesus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue. Olha, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem máculas a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Quando nós vemos uma igreja que recebe toda a direção, Deus queria mandar o evangelho para a Europa, mas só foi possível porque haviam homens que se reuniam para adorar, para orar. Então, nesse ambiente em que todos eles vêm aos pés de Deus,
o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Eles tiveram a direção porque o dono da igreja mandou. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida de oração? Cada vez oramos menos. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quantas vezes nós estamos tão imersos nas nossas coisas que nós achamos que fazer uma oraçãozinha de manhã, uma oraçãozinha na hora do almoço, resolveu. Parece que fazemos isso como desencargo de consciência, sem nenhum prazer. Onde está o seu prazer de adorar? O que é adorar? Louvar é dizer, é agradecer a Deus pelo que Ele fez. Mas adorar é falar com prazer os atributos de Deus. Tu és santo. A gente vê lá no capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse. Os seres viventes. A Bíblia diz que eles são cheios de olhos por dentro e por fora, os 4 seres viventes. A Bíblia diz que eles não se cansam de proclamar dia e noite. Ora, esses seres viventes existem desde toda a eternidade. Eles não se cansam de proclamar dia e noite. O que é que eles dizem? Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo. Você já imaginou como este universo está impregnado deste grito de adoração? Se você pudesse rasgar as regiões celestiais, agora você ouviria: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós? Qual é o nosso grito para esse Deus? Qual é a nossa adoração para esse Deus? O que nós temos hoje para dizer para Ele? Qual é a nossa adoração? Ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos o seu nome. Qual é o sacrifício que nós estamos entregando? Que tipo de louvor? Ou será que nós só louvamos quando chegamos na igreja? O que vai ser de nós no dia que não pudermos vir à igreja? Como é a sua vida sem adoração? De que forma você está vivendo? Qual é a vida que você está expressando se você não adora? Se o Espírito fala com você quando você está em adoração e você não adora, significa que o Espírito pode até estar falando, mas você não está ouvindo. Nós precisamos ver que se você não está adorando a Deus, você está adorando a outra coisa. Porque Jesus Cristo disse: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não junta, separa. O homem foi criado para adorar. O homem foi criado para adorar. Existe um ingrediente de adoração em cada ser humano. O ser humano tem que adorar. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar um ídolo. Ele vai adorar o dinheiro. Ele vai adorar a si mesmo. Ele vai adorar alguém ou alguma coisa. Se ele não adora a Deus, pelo simples fato dele ser criado para adorar. Então, o que nós precisamos saber é que quando não adoramos a Deus, nós vamos perdendo a semelhança dele. E nós vamos nos assemelhando a tudo o que é do mundo. Ídolos são obras das mãos de homem. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem
e quantos neles confiam. Cada vez mais. Nós vamos pessoas idolatrando. É coisa mais triste. Amanhã é dia. Eu chego no Santos Dumont, tomo o táxi para casa e passo no aterro do Flamengo. Está lá o povo adorando o sol. Eles adoram o sol, mas ao Deus que fez o sol eles não adoram. Adora a criatura, mas cadê o Criador? Eu estava falando com isso sobre uma senhora, ela disse, eu sou filha de Deus. Eu disse, por que você está tão brava comigo? Também sou. Que vocês crentes têm uma mania de dizer que só vocês são filhos de Deus. Eu disse, você está falando comigo ou com os crentes? Porque eu não falei nada disso com você. Não, mas eu digo, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você é filha de Deus. E quem me criou não foi Deus? Por que eu não sou filha de Deus? Eu digo, já sei. O que lhe impede de se entregar a Jesus Cristo? Porque não há necessidade disso. Eu disse, escuta aqui, minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vou discutir nada com você, porque não há o que discutir. Você tem direito de escolher, mas você tem que saber o que está escolhendo. Preguei para ela e disse, agora você tem que saber o seguinte, existem os filhos da criação e os filhos da redenção. Filhos da criação, todos são até os animais, porque foi Deus que criou. A formiga é filha da criação, o bode é filho da criação, a vaca, o touro, a cobra, tudo é filho da criação. Mas para ser filho da redenção, precisa um segundo nascimento só em Jesus Cristo. Só se é filho de Deus quando se é filho da redenção. Por enquanto você só é filha da criação. Se você quiser neste momento se tornar uma filha da redenção, eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre na sua vida. Vamos orar. Não quero saber disso. Escolha a sua. Depois telefonou para minha casa. O que a senhora queria dizer? Eu quis dizer o que eu disse. Você não é filha da redenção, porque você escolheu não ser. Eu sei que ela vai me procurar de novo. Vai que eu estou orando. Eu sei que ela está incomodada comigo, que ela saiu falando mal. E quando a pessoa sai falando mal, porque vai voltar. Eu gosto de gente que sai falando mal, porque sai falando mal, mas sai falando. Não é não? Vocês já viram ovelha quando sai do rebanho? Ela sai berrando, sai sujando, sai fazendo arruaça. É para deixar o caminho para o pastor seguir e buscar. Como eles não estão mais buscando, está difícil, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Na igreja em Antioquia, a igreja foi direcionada por causa da adoração. O ministério da igreja foi direcionado porque eles se separavam para orar e para jejuar. Deus tem uma direção para dar na sua vida. Talvez um novo começo para a sua vida. Uma nova expressão, um novo momento, um novo crescimento. Estava na hora de Deus mandar essa igreja desbravar a Europa. Estava na hora de mandar o povo seguir para a Europa para anunciar Jesus no lado ocidente do planeta. Mas se eles não se reunissem, teria sido mais difícil. Quando eles se reuniram para orar e jejuar, o Espírito Santo falou. Talvez você está precisando de um renovo na sua vida, de uma nova direção, de um conselho mais forte, de uma orientação viva de Deus, porque você não entra pelo caminho da adoração. Porque você não começa a tirar tempo para adorar, para orar, para derramar o seu coração diante de Deus.
para se estender para o céu, para varar por esse universo através da oração e se aconchegar no colo do seu Pai. É tempo de você buscar a Deus com oração, abrindo o seu coração, para que Ele lhe dê a direção certa nesse momento em que o mundo todo está atravessando esse tempo difícil que nós temos visto por aí. Quanto mais você orar, quanto mais você se aproximar, então está sendo burilado em você o propósito de Jesus Cristo lá na cruz, quando lhe constituiu sacerdote para o seu Deus e Pai. É o momento em que a terra precisa ser levada diante de Deus em adoração, em oração. E você que está aqui no Brasil, vamos ministrar diante de Deus por esse país, pela cidade que vivemos, pela nossa igreja, pela nossa família. Nós somos escolhidos para queimar incenso diante de Deus. Mas incenso temperado com sal puro e santo, que são as nossas vidas. Quanto mais nós formos à presença de Deus para orar, mais o pecado oculto na nossa vida vai se tornando visível e nós podemos confessar. E então a nossa vida vai se tornando purificada. E mais nós nos aprofundamos pela oração, para que a nossa vida seja aqui na terra para a glória de Deus. É no momento da oração que Deus vai burilando você para ouvir a voz dele. É pela oração que você vai sendo transfigurado. Cada dia mais. De um degrau de glória em outro degrau de glória. A Bíblia diz que você vai sendo continuamente transfigurado. Essa transfiguração nunca mais vai deixar você. Ela é contínua, mas é preciso que todos os dias você se aproxime do fogo que purifica, porque a Bíblia diz que Deus é fogo, é o único Deus que responde com fogo. Mas o fogo de Deus não faz mal a ninguém. O fogo de Deus não mata. O fogo de Deus purifica. O fogo de Deus destrói toda a palha seca que tem na nossa vida, todo o pecado, toda a falta de tempo. E Ele vai cada vez mais nos purificando, como o ouro que é separado, é tirada a impureza do ouro pelo fogo. Uma vez, foi perguntado a um ourives, como é que ele sabia que o ouro estava pronto? Ele disse, quando ele estiver refletindo o meu rosto nele. Então nós estaremos prontos, quando nós estivermos refletindo a glória de Deus. Mas para isso é necessário que nós possamos ir à presença dele todos os dias. Você é sacerdote, eu também. O papel do sacerdote é ministrar sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração para o nosso Deus e Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.